projetar, construir, modificar elementos e sistemas visando melhorar a qualidade de vida das pessoas e solucionar problemas da sociedade. É assim que a engenharia, a agronomia e as geociências desenvolvem e aprimoram uma ampla variedade de produtos e serviços que impactam diretamente a vida das pessoas. Produzir energia, gerar novos produtos, multiplicar a produção de alimentos, materializar soluções, construir cidades, proporcionar o desenvolvimento do nosso estado. A engenharia, a agronomia e as geociências são os caminhos para proporcionar mais qualidade de vida para todos. Com foco no desenvolvimento do nosso estado, há 89 anos, o CREA Minas regulamenta e fiscaliza o exercício profissional. Com isso, o Conselho protege a sociedade, promovendo a segurança, o bem-estar social e humano e o equilíbrio ambiental. Isso significa mais oportunidade de trabalho para os profissionais e empresas legalmente habilitados, segurança e qualidade nos serviços prestados. CREA-MG, modernizando, inovando e avançando sempre na prestação de serviços. Módulo 4. Análises e prévias de simulações virtuais. Introdução ao módulo 4. Bem-vindos ao módulo 4, onde eu, Laís, apresentadora, e Tiago Ângelo, co-apresentador, exploraremos as análises e prévias de simulações virtuais. Olá, sejam bem-vindos ao treinamento de análises prévias de simulações virtuais. É mais um pilar da nossa indústria 4.0 e este tema é interessante porque mostra inúmeras simulações virtuais para o lançamento de um novo produto ou conceito. Vamos explorar bem o assunto e ver como funciona na prática. Vamos lá, começamos! O fomento da simulação digital e o setor industrial brasileiro é importante para consolidar a indústria 4.0 no país. Além de estimular a mudança cultural que envolve a transformação digital, as reproduções virtuais permitem às empresas a previsão de cenários e planejamento, permitindo aos gestores antever os efeitos das diversas alterações possíveis na linha de produção. Essa metodologia, que desenvolve cópias de plantas industriais a partir de simuladores, colaboram para minimizar todos os erros em projetos e redução de tempo. É necessário fazer essas mudanças. O resultado permite rotinas otimizadas dentro das fábricas e reflete na competitividade da indústria, pois auxilia na projeção de cenários com o objetivo de monitorar de forma pontual cada parte da produção para que ela atue de forma sustentável e controlada. Entenda neste treinamento como a tecnologia de simulação digital funciona, quais são as suas principais vantagens e recursos, e por que ela pode contribuir para a mudança sistemática no contexto tecnológico brasileiro. A partir de um software que reproduz em ambiente virtual o desempenho da produção, qualquer processo industrial pode ser simulado antes da implementação real dentro da fábrica. A simulação de processos produtivos é uma ferramenta que torna viável a criação de cenários e a projeção de impactos na implantação de soluções estratégicas no contexto da indústria 4.0, aumentando o potencial competitivo ao antever os problemas e as vantagens dos processos de uma determinada cadeia produtiva. Com a previsibilidade do desempenho e o produto, é possível apontar mudanças no layout ou maquinário fabril e reduzir os riscos nos investimentos. Os dados coletados na rotina na otimização viabilizam que os gestores eliminem etapas de tentativas de erros de processos produtivos e melhorando a eficácia com o menor custo possível. Vamos ver um exemplo. Confira. Nesse exemplo, vamos ver um software que se chama Technomatic Plant Simulation. É um software de simulação de manufacturing, de um processo de manufatura de montagem de uma empresa. Aqui vocês podem ver que a interface
do programa, que você chega a montar o fluxo de cada processo. Se você ver as outras interfaces que estão fora dessa célula, é chamada de scan. O que foi feito aqui? Fizeram um escaneamento com drone da fábrica e montaram uma célula virtual para fazer uma realidade mista junto que já existe. E dentro desse célula que já existe, fizemos a parte de simulação, que é a parte do processo que aplica dentro da indústria 4.0. Espero que tenha entendido, pessoal. Um grande abraço. Essa metodologia tecnológica torna viável a projeção dos impactos na implantação de soluções estratégicas no contexto da indústria 4.0, aumentando o potencial produtivo e competitivo. Além disso, o incremento das tecnologias que simulam os processos na manufatura avançada tem sido um gatilho para as empresas que avançam no investimento em inovação. A partir de pesquisas aplicadas em desenvolvimento de tecnologias que atuam no fomento da infraestrutura para a doação dessas ferramentas, a utilização de desenhos industriais planejados com simuladores se mostra uma escolha estratégica de vantagens conceituais, técnicas e logísticas e financeiras da otimização dos processos produtivos estão entre os benefícios que as organizações e empresas têm a possibilidade de ajustar os parâmetros da melhor forma possível. Os impactos nos indicativos de produtividade, redução de custo e controle sobre o processo produtivo estão modificando de forma irreversível as operações no contexto industrial. A reprodução digital pode ser aplicada em diferentes contextos para minimizar os processos de reprodução, possibilitando a criação de diversas hipóteses e formatação de desenhos complexos das plantas industriais. A tecnologia é utilizada para projetar cópias virtuais, fornecendo dados assertivos para que serem aplicados estrategicamente nas etapas reais de pré e pós-produção. O resultado do desenho industrial planejado digitalmente é capaz de evitar o desperdício de recursos fabris. Nesse exemplo, vamos ver uma planta virtual de manufatura e o software simulando o fluxo de produção dela. Vamos ver? Olá, pessoal. Nesse exemplo, vamos ver como o Process Simulation, vendo de cima, faz toda a simulação do processo de uma empresa na parte de engarrafamento de líquidos, que poderia ser uma empresa de cerveja ou então de refresco. Aqui irão fazer a simulação de fluidos, simulação de embasamento do fluido e também a parte de processo de matéria-prima e os ciclos de processo na linha de produção. Então aqui podemos ver que está sendo separada a parte das garrafas, ela entra num circuito que vai fazendo a contagem desse tipo de garrafas, depois ela vai para a parte de separação numa linha de produção e depois vai para uma parte de encher de líquido, de preenchimento de líquido dentro da garrafa. Então é um processo que dentro do virtual, dentro da plataforma Process Simulation, você consegue antecipar todo o processo dessa linha de produção antes de construir a linha física. Então é muito importante vocês verem como é feita a parte de preencher de líquido, a parte de colocar a tampa na garrafa, fazer a contagem, a parte de rotulação, de colocar o rótulo nos produtos de engarrafamento. Aqui tem um campo de visão que é chamado de campo de visão, que ela faz a contagem muito rápida. Então, dentro da parte de processo de simulação virtual, vocês podem ver que conseguimos antecipar todo o processo, desde a chegada da matéria-prima até a embalagem final, colocando dentro dos caminhões para a parte de logística de repartição do produto. Então é um processo bem avançado, está dentro do nosso pilar da indústria 4.0, a parte de simulação virtual dentro da manufatura, a parte de Process Simulation. Espero que tenha entendido esse tipo de processo, pessoal. Um grande abraço e continue vendo o vídeo.
Vamos ver várias situações como simulação e otimização de sistema, seja eles de fabricação, ou logística, ou armazenagem. Vemos também o fluxo de materiais, de uma planta mesmo, transporte de matérias-primas, entre outros centros logísticos, dimensionamento de estoque, dimensionamento de mão de obra, layouts, sincronizamento de produção. A simulação virtual permite que execute vários cenários e hipóteses para melhor tornar a decisão mais assertiva. Permite também a decisão de como fazer e comprar, expansão de planta, aquisições de novos equipamentos, sem afetar o processo novo existente, ou melhorando o que já se usa. Vamos ver outro exemplo de um software, ver como na prática se desenvolve o Plant Simulation, um software para reprodução digital com o objetivo de fomentar a implementação. Vamos ver? Olá pessoal, nesse exemplo vou mostrar a vocês como funciona o sistema PLM Teamcenter de armazenamento de dados e a parte de simulação de flunaria, que é a parte que faz a simulação laterais do veículo e mais o under e o upper body. Nesse exemplo vocês estão vendo que tem uma base de dados, conhecido como Teamcenter. Aqui está toda a parte de arquivos de CAD. É um banco de dados enorme. E com isso, eles vão fazendo a adição dentro do virtual de cada componente. A parte de componentes de veículo, componentes de robôs, componentes da linha e componentes também de toda a manufatura desse processo de flunaria. Vocês podem ver que a interface é bem moderna para tema de representação. Você tem a pré-visualização do veículo na parte de chassi e under e upper body. E tem bastante organização com a parte de utilizando a metodologia sistema PLM. É um banco de dados enorme, pessoal. Parte do teto, enfatizando a parte do teto, e logo já vai começar a fazer a simulação dentro de uma célula de flunaria. O que faz nessa célula de flunaria? Ele pega a parte de chassi, que é a parte under e upper e under do veículo, as duas laterais, direita e esquerda, e vai para essa célula fazer a parte de soldagem com os robôs. Então é muito importante nessa pré-visualização você fazer essa pré-setagem dentro do virtual. Ele está fazendo um filtro de parâmetros e agora já vai começar a parte de simulação. Você pode ver que esses pontos verdes são a parte de ponto de solda, onde que o robô vai fazer a parte de soldagem. E neste outro já é a célula de flunaria para fazer esse processo. Já está a parte de under e upper e as laterais do veículo nessa célula de robótica. E agora ele vai fazer a parte de movimentação. Ele vai fazer a simulação de todo o processo. Lembrando, pessoal, que todo esse sistema, essa parte de PLM, faz parte dos pilares de virtualização dentro da indústria 4.0. Então é importante fazer essas análises prévias para checagem, para não ter nenhum problema de interferências ou então um processo mal utilizado. É um sistema bem robusto, utilizado pela Siemens. Então hoje, praticamente quase todas as montadoras, antes de desenvolver um novo veículo, então fazer uma atualização de processo, se faz todo esse tipo de análise dentro do virtual. Você vê que ele está fazendo agora a parte de simulação prévia, testando alguns setups de simulação do robô para executar a parte de soldagem. Nesse sistema você consegue fazer alterações de projeto, modelagem, tirar, exportar os 2D para alguma execução ou desenvolvimento de componentes. Então, pessoal, é um sistema bastante robusto que as montadoras ou empresas de manufaturas de grande escala estão utilizando. Trouxe esse exemplo para vocês terem melhor entendimento de como esses softwares estão mudando a nossa indústria e a parte de virtualização estão mudando a nossa indústria utilizando essas metodologias 4.0. E é isso, pessoal. Fique com o vídeo e desde já agradeço a vocês por essa oportunidade.
Daqui a pouco vamos ver outro tipo de exemplo. Um abraço, pessoal. No contexto industrial, as fábricas adotou uma parceria com a Siemens, empresa que é a referência mundial em soluções digitais end-to-end. Para a indústria, o Software Plant Simulation é destinado a projetar plantas virtuais. A ferramenta é utilizada dentro de um ambiente controlado pelo LabFab, uma manejada concepção de desenhos de processos industriais que serem criados ou avaliados. Esse software viabiliza testes destinados a configurar e validar e otimizar o desempenho da linha de produção, antes mesmo de um projeto ser aplicado dentro das fábricas. A atuação conjunta entre essas duas empresas com o Plant Simulation, além de permitir que as fábricas tenham acesso conjunto de ferramentas para a manufatura digital e o desenvolvimento de conjuntos de soluções competitivas de mercado, também viabiliza a antecipação de tendências tecnológicas e validação em um ambiente real de produção. Vamos ver um exemplo. Nesse exemplo, vamos ver como é o funcionamento da realidade virtual, com a utilização de óculos. Nesse exemplo, vamos mostrar a parte de training, manutenção e manutenção assistida. Vocês podem ver que dentro da realidade virtual você tem infinitas modalidades de treinamento. A parte de melhores práticas de montagem, manutenção, a parte de manutenção assistida, que é outra pessoa remotamente dentro da realidade virtual fazendo o auxílio para o operador. Então vocês podem ver que é infinitas possibilidades para a parte de representação dentro da realidade virtual. E pessoal, é o pequeno futuro que está começando. Então espero que tenham gostado desse exemplo, pessoal. Um grande abraço, nos vemos no próximo exemplo. Abraço. Sim. Segmentos variados na indústria pode valer de produção virtual das fábricas de forma consistente para prever diferentes dinâmicas de processo, novos formatos e otimização, logística possibilitando o redesenho do layout de linhas de produção e serviço dentro do espectro da aplicação industrial. É possível criar e testar cenários em condições favoráveis dentro de um laboratório de fábrica com objetivos alinhados da estratégia do negócio. O resultado é um desenho industrial planejado digitalmente e capaz de evitar o desperdício de recursos fabris. Vamos ver em tópicos como o Plant Simulation, o software de reprodução digital, resolve esses problemas. O que vimos no vídeo anterior, a metodologia para a otimização dos processos industriais, como visita a campo, simulação de desempenho dos sistemas, análise estatística, entrega de resultados de criação, modelo de demonstração, são metodologias para melhorar o fluxo e produções virtuais nas empresas. As equipes de engenharia de empresas vêm desenvolvendo várias metodologias próprias, no qual a simulação de processo produtivo reproduz de forma previsível a manufatura avançada de um novo ambiente fabril, sendo aplicada de forma consistente em segmentos variados da indústria. A implementação dessa metodologia inclui as seguintes etapas: visita a campo, mapeio para a coleta de dados e construção do modelo digital, simulação e desempenho do sistema em cenário conservador, análise estatística de resultados para suporte a decisões e otimizações do cenário, entrega do resultado com extração de dados e indicadores relevantes para a otimização dos processos, e, opcionalmente, criação do modelo de demonstração para a visualização em realidade virtual e implementação de um projeto piloto. Segmentos variados da indústria podem se valer a reprodução virtual das fábricas de forma consistente para prever diferentes dinâmicas de processos. Novos formatos e otimizações de logística possibilitam o redesenho do layout da linha de produtos e dos serviços também. Dentro do espectro da aplicação industrial, é possível criar e testar cenários com condições favoráveis de um laboratório de fábricas de objetos alinhados à estratégia do negócio. A
capacidade de realizar planejamento a longo prazo possibilita a visualização virtual de potenciais problemas, consequências e resultados da condução de um produto e produção no início do projeto. Em análise, permite às equipes propor soluções que podem impactar o desempenho da linha de sua versão real, viabilizando o planejamento das ações futuras. Somente as iniciativas que geram resultados efetivos são postas em prática. Na concepção de layouts e instalações industriais, a criação de cenários a partir do modelo virtual possibilita uma visão aprofundada da produção e do layout fabril. Assim, otimiza recursos na medida em que antevê a identificação e análise de maquinários e processos, como a ausência de colaboradores e manutenção de equipamentos, possibilitando ações preventivas e relação das adversidades. Além de otimizar processos, a digitalização de linha é capaz de poupar os gastos com a mão de obra humana, quando possível, e pode gerar o retorno efetivo ao negócio. Esse processo pode sinalizar por meio de realidade virtual e os modelos detalhados de uma instalação fabril real, as ações correspondentes à gestão na cadeia de suprimentos e dos recursos disponíveis podem ser automatizados. Os projetos conceituais de unidades fabris é o sequenciamento da ideia em diferentes contextos do sistema de manufatura. Também pode ser abordados para a projeção de mudanças, aumento da fábrica ou alterações da logística interna. É possível simular com exatidão a performance de uma linha de produção e a capacidade de rendimento da montagem. Detectamos quando ocorrer as interrupções, evitando o processo real. Para dar uma exata noção das possibilidades de rendimento do maquinário e o retorno dos produtos e processos testados, a simulação digital viabiliza o aprimoramento e o desenvolvimento do inventário interno sem a necessidade de novas aquisições ou testes de mercado. Por consequência, o aumento da produtividade a partir das melhoras do desempenho, bem com redução de investimentos, na ampliação das instalações e benefícios da simulação para a indústria. Com a criação de plantas industriais de forma segura e eficiente, além de oferecer suporte a várias interfaces de integração no Estado, a simulação em ambiente digital é capaz de maximizar os resultados de micro e macro processos dentro das indústrias. Nesse sentido, as empresas de pequeno, médio e grande porte têm a oportunidade de aumentar a previsibilidade dos seus meios de fabricação e dos calendários de entrega. Os produtos e serviços dependem também dos recursos disponíveis. Isso permite lidar com cronogramas mais realistas, garantindo a satisfação do cliente quanto aos prazos de entrega. A partir do fomento da transformação digital dentro da produção, as decisões dos gestores podem ser tomadas com base em resultados mais confiáveis. Entre os benefícios para a indústria é possível destacar as principais: aumento da produtividade e do desempenho, redução de investimentos e riscos, otimização dos processos fabris, melhorias de layout e programação de linha, maximização de recursos disponíveis em fábrica, testes e avaliação de diferentes cenários, possibilitação e agilidade da tomada de decisões. Esses são os pontos mais importantes para destacar no fomento da transformação digital. As empresas, a área de manufatura digital, tem avançado de forma consistente e consolidada no desenvolvimento de projetos de otimização de processos industriais, a partir dos modelos virtuais para o setor industrial. Já soma mais de uma dezena de projetos concluídos e atuantes em processos de rastreabilidade por meio de automação colaborativa, Big Data, inteligência artificial e virtualização da produção. Entre os destaques, foi desenvolvido em ambiente de simulação virtual para a indústria de óleo e gás, dedicada à rastreabilidade dos processos de linha de fabricação de tubulações, de modo para reduzir a existência de erros de custo de decorrer de problemas entre engenharia contratada e fabricação de montagem em campo. Esta aplicação garantiu o alinhamento de toda a cadeia produtiva com os projetos, bem como visualização detalhada das operações e suas variáveis no ambiente fabril, gerando menos retrabalho e atraso nas obras. Na área da saúde, o projeto de fusão de duas plantas industriais envolveu a utilização de simulação para avaliar
antecipadamente as capacidades e pré-requisitos de produção focados no conceito da indústria 4.0, permitindo a tomada de decisão baseada em resultados de alto grau de assertividade, antes de realizar os investimentos da implantação de necessários. Entre outro projeto, realizado dentro de um segmento da indústria de eletrodomésticos, desenvolveu-se o modelo digital do sistema logístico de armazém vertical para verificar a condição de ótima operação e controle de insumo da nova estrutura. A ferramenta contou com a planilha integrada à base de dados com mais de 80 parâmetros de entrada para representar o comportamento dos mais diversos cenários, permitindo obter resultados significativos já nos primeiros meses de utilização. Na esteira que fomenta o caminho para a utilização de simulações digitais como vantagem competitiva nas etapas da produção, as empresas vêm colocando a serviço do mercado a sua expertise com a LabFaber. Considerado que o primeiro laboratório de fábricas do país, o LabFaber atua como uma plataforma de desenvolvimento, domínio e prática de difusão das tecnologias centrais de inovação industriais do país, gerido pelo Hub de Inovações, em parceria com vários institutos de inovações e empresas desenvolvedoras de placas eletrônicas e integração de produtos. O ambiente com conta de instalações inteligentes capazes de integrar sistemas cibernéticos para reproduzir modelos de plantas virtuais instaladas. Os laboratórios de LabFaber na indústria, o LabFaber reproduz com exatidão as condições reais de operação, garantindo a previsibilidade e fornecendo dados de forma segura. Entre as vantagens competitivas que o LabFaber oferece estão desenvolvimento nas unidades fabris, otimizar processos existentes, simula sistemas produtivos, análise de custos e indicadores financeiros, cria projetos conceituais e executivos de projetos de acordo com o negócio da indústria e com definição de infraestrutura fabril necessária. A partir dos recursos humanos demandados, possibilita a transparência de conhecimento e a transferência de conhecimento para qualquer empresa e treinamento de projetistas, técnicos que já são situados mais inovadores de tendências de hardware utilizado neste país. Vamos falar sobre outro processo dentro das análises virtuais, como a realidade virtual e suas aplicações na área de manufatura, treinamento e simulação de desenvolvimento de produto. A realidade virtual é um ambiente gerado pelo computador, que o usuário tem a disponibilidade de controles tridimensionais de maneira altamente interativa, podendo manipular e explorar dados em tempo real. A realidade virtual pode ser aplicada em diversos setores da indústria, desde o planejamento de fábricas, simulação de produção, auxílio na divulgação de produtos, treinamento de funcionários e validação de protótipos. Este treinamento visa mostrar a flexibilidade da utilização da realidade virtual dentro da indústria e dos centros de pesquisa focados principalmente nas áreas relacionadas à manufatura e desenvolvimento de produto. Vamos ver aqui uma simulação virtual como funciona. Vamos ver. Estamos com outro exemplo agora de um funcionamento da realidade aumentada, a realidade projetada. Vocês vão ver nesse exemplo que a realidade aumentada é utilizada em vários setores da indústria e também de moda, entretenimento. Então vocês vão ver agora como é esse tipo de funcionamento, essa parte de projeção. Normalmente a realidade aumentada ela funciona, com os periféricos como o tablet ou o telefone, mas para melhor interação e melhor inserção no ambiente virtual, utilizem óculos de realidade projetada. Não é realidade virtual, é realidade projetada. E vocês vão ver aqui exemplos como na parte de medicina, entretenimento, indústria, moda. Você tem uma projeção bastante melhor. O que faz a realidade aumentada? A realidade aumentada ela serve para projetar o virtual em cima do físico, como eu expliquei nos módulos anteriores. Mas nesses exemplos vocês vão ver como a realidade aumentada ela não é só uma representação estática, é uma representação dinâmica. E vocês conseguem ver essa parte de móveis, componentes novos para dentro da casa, como fogão, eletrodomésticos, tipo de tecido, tipo de pintura, novos layouts para tema de construção de home office, bancadas.
etc. Então, dentro da realidade aumentada, você tem um mundo gigante de possibilidades na parte de projeção. Dentro do e-commerce, você também tem essa parte de interação do produto. Depois da pandemia, que ficamos isolados, não teve contato pessoal, a realidade aumentada ela teve uma expansão muito grande com esse tema. Porque eu consigo ver o produto dentro do meu ambiente onde eu estou. Um exemplo muito específico é a parte dentro da moda. Algumas lojas na Europa e nos Estados Unidos utilizaram essa parte de realidade aumentada na parte de troca de roupas. Então eles conseguem fazer a projeção de um look de roupas em cima de você e você visualizar em escala 1 para 1 em tempo real como está se comportando esse novo look, essa camiseta nova, ou saia ou calça em você. E você tem uma variedade de roupas que você consegue fazer essa projeção junto com o físico. Também tem a parte de ciência assistida, que é a parte de monitoramento cardíaco, monitoramento psicológico, a parte de inscrição. Algumas tecnologias que estão por vir dentro de pouco tempo é a parte de holografia ocular, que são lentes de contato que fazem a projeção do virtual com o físico. Então você consegue entender quem que é as pessoas, quem que está conversando com você. Pode ser também pessoas de outros países, ou então pessoas que estão dentro dessa reunião, que pode acessar essa reunião via chat. Vocês também tem um exemplo também de alguns filmes de Hollywood, que foi o Iron Man, que fazia aquela projeção, né, que o Iron Man fazia, projeção virtual no seu espaço físico. Então assim, já anteciparam isso há uns anos atrás, que poderia vir a realidade aumentada muito forte para essa parte de projeção. Lógico que nos filmes não tem nenhuma periférico que facilita essa projeção. Hoje temos a parte de realidade, óculos, lentes oculares e também tablets e telefones. E vocês também podem ver que dentro da realidade aumentada você tem um mundo de infinidades. Você pode fazer simulações de pesquisas, como a parte de tempo, fazer consultas dentro de Google ou Bing, de como vai funcionar. Tem a parte de realidade aumentada colaborativa, que outras pessoas entram na mesma cena com você, ou em uma reunião, uma discussão. Então vocês podem ver que veio para ficar. Há uma ferramenta no Google Maps também que está sendo utilizada e está disponível para todo mundo. É a parte de Maps realidade aumentada. Se você chega a uma cidade que você não conhece, está de viagem, você consegue fazer essa projeção de realidade aumentada do caminho. Aí consegue enxergar os banners de lojas, pontos tópicos, né, de explicação de cada monumento, o que é. Uma das coisas que eu vi que fiquei bem impressionado é a parte da tradução. Se você estiver em outro local e estiver em outra língua, ele consegue fazer essa tradução e projetar para você simultaneamente. Outro tópico também que é muito forte, que a realidade aumentada está vindo bastante uma evolução na área da medicina. A medicina investe milhões nessa parte de projeção, para a parte de treinamento e também na parte de pesquisa, novos medicamentos, novos procedimentos cirúrgicos, entre outros. Então, pessoal, a realidade aumentada é um artifício que funciona. Ela pode ter um pouco de resistência por tema de manipulação, mas com o tempo as pessoas, as novas gerações que estão vindo, vão manuseando e vão inserindo no seu dia a dia. Essa parte de projeção na parte do Google Maps, a parte de auxílio de caminho, hoje você já tem essa parte de realidade aumentada dentro dos veículos, que faz a projeção dentro do para-brisa do veículo. E na parte de pós-venda, então na parte de produto, eu tinha falado da parte de marketing, também tem na parte do automotivo, que você consegue fazer a projeção dos veículos novos dentro de uma garagem de você, dentro da sua casa, ou então do apartamento. Você consegue fazer a projeção do veículo dentro da sua garagem e você consegue assim brincar um pouco com as features, né, as variantes de cores, modelos do veículo. Na parte do esporte,
como vocês estão vendo esse exemplo dentro do beisebol, a realidade aumentada já é utilizada para tema de mostrar a rota da bola, para tema de aonde que o esportista ele vai dar com o taco para rebater essa bola. E também tem também na parte de acessibilidade, na parte de manutenção, de você pegar o seu telefone e conhecer o veículo, aonde que estão as features. Também melhores práticas de montagem e desmontagem também de alguns componentes que ele te auxilia na projeção simultânea. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham entendido que a realidade aumentada é muito importante dentro da indústria 4.0 e dentro do nosso sistema. Um abraço. As empresas dentro do contexto econômico globalizado necessitam se tornar mais competitivas para enfrentar novos concorrentes, provocando uma total remodelação dos sistemas produtivos, desde a substituição de equipamentos obsoletos e de baixa produtividade por outros mais modernos e produtivos. A reestruturação dos layouts da fábrica e de fluxos de transporte existentes do chão de fábrica, o planejamento de controle de produção, até a necessidade de mão de obra mais qualificada, integrados para melhorar a qualidade do produto, reduzir o lead time de produção, reduzir custo e aumentar a flexibilidade. Visando buscar novas formas de obter uma melhoria organizacional e proporcionar uma modernização do sistema produtivo da empresa, a simulação de equipamentos e treinamentos de funcionários, validação do planejamento de produção, visualização de layouts de fábricas e protótipos de produtos estão sendo utilizados com auxílio da realidade virtual. Existem várias definições aceitas para a realidade virtual. Isso é devido à parte da natureza interdisciplinar da área também e do seu processo de evolução. De uma maneira mais simplificada, podemos dizer que a realidade virtual é a forma mais avançada de interface entre outro usuário e o computador até agora disponível. Trata-se de uma interface homem-máquina que simula um ambiente real e permite aos participantes interagir com o mesmo, o ambiente virtual. Agrupando-se algumas outras definições, a realidade virtual pode-se dizer que Virtual Reality é a interface que o usuário pode realizar imersão, navegação e interação de um ambiente sintético tridimensional, gerado por computador, utilizando canais multissensoriais, e uma outra definição propõe uma realidade virtual que seja simulada o tempo e espaço em 4D. A animação do ponto de observação apresentada em um contexto interativo em tempo real. Na prática, a realidade virtual permite que o usuário navegue e veja em tempo real um mundo de 3 dimensões, com 6 graus de liberdade, que mostra a capacidade de software e definir a capacidade de hardware reconhecendo seus tipos de movimento, para frente, para trás, acima, abaixo, esquerda, direita, inclinação para cima, inclinação para baixo, angulação para esquerda e direita, rotação esquerda e direita. Na realidade física, o indivíduo existe em 3 dimensões, tem a sensação de tempo real e a capacidade de interagir com o mundo ao seu redor. Os equipamentos de realidade virtual simulam essas condições, chegando ao ponto que o usuário pode tocar os objetos em um mundo virtual e fazer que eles mudem de acordo com as suas ações. A grande vantagem desse tipo de interface é que o conhecimento intuitivo do usuário a respeito do mundo físico pode ser transferido para manipular o mundo virtual. O usuário entra no espaço virtual das aplicações e visualiza, manipula, explora os dados de aplicação em tempo real, usando seus sentidos, particularmente em movimentos naturais, tridimensionais do corpo. Para apoiar esse tipo de interação, o usuário utiliza o dispositivo não convencional, como o capacete de visualização e o controle de luvas e outros periféricos. Esses tipos de dispositivo dão ao usuário a impressão de que a aplicação está funcionando num ambiente tridimensional real, permitindo a sua exploração e a movimentação natural dos objetos com o uso das mãos. Neste treinamento, vamos apresentar uma revisão parcial de aplicações da realidade virtual nas áreas de manufatura, treinamento, simulação e desenvolvimento de produto, que essa está estruturada nas seguintes sessões. Apresentamos uma visão geral da aplicação de realidade virtual na sessão 2 e 3. Discutimos a aplicação de RV na indústria manufatura e na indústria 4.0. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos? Olá pessoal, nesse exemplo vamos ver uma sequência de montagem de uma linha de produção feita em CGI. O que significa CGI? CGI são imagens geradas por computador, então é um vídeo virtual.
É um vídeo fictício de onde mostra como é montado uns caminhões, uma fábrica de caminhões. E esse vídeo tem uma curiosidade, que ele foi totalmente feito em inteligência artificial. Então toda a parte de roteiro, parte de CAD, a parte em 3D, foi a inteligência artificial que gerou esse ambiente. Pegamos um roteiro que queríamos e a inteligência artificial foi e gerou essa animação de uma fábrica bastante virtual com toda a parte de montagem. Vocês podem ver que o detalhe são detalhes bem harmônicos, onde você tem uma linha de montagem com os robôs, e nisso aí ele vai tendo o processo de montagem do chassi e cabine, e também a parte de soldagem, onde os robôs viram em 180 graus, rotacionando, e recebe os componentes e são soldados. Então, esse tipo de animação que nós desenvolvemos foi a partir da inteligência artificial. Montamos um roteiro pequeno, a inteligência artificial entendeu o que era e nos ilustrou com um vídeo. Aonde que você pode tentar fazer isso? É feito pelo Gamma IP. Gamma IP é um tipo de inteligência artificial que ele transforma os textos e roteiros em animações interativas ou imagens. Então você pode ver que ele montou toda a parte de frame de câmeras, imagens e cores bastante realista. Se parece um desenho animado, mas bastante realista. Então esse tipo de CGI que nós montamos é bem interessante. E espero que tenha gostado, pessoal. Esse tipo de exemplo que nós trouxemos aqui, que é a parte de CGI e a AI faz parte da nossa indústria 4.0. É um dos pilares na parte de maquetes virtuais e inteligência artificial. Então, pessoal, um grande abraço e espero que tenha gostado. Até a próxima. As aplicações de dado virtual e de modo geral podem ser aplicadas em 5 áreas específicas: jogos, entretenimento, comunicação à distância, simulação e treinamento, telepresença, visualização e treinamentos. Contudo, todo momento surgem novas aplicações nas mais variadas áreas do conhecimento de maneira bastante diversa. Em função da demanda e capacidade de criatividade do homem, em muitos casos, a realidade virtual vem revolucionando a forma de interação homem-máquina, principalmente em sistemas complexos. Na prática, a realidade virtual possui um vasto campo de utilização, cenários, eventos com recursos visuais e fazem parte do presente. Um arquiteto pode mostrar seus próprios ambientes virtuais usando apenas microcomputadores e programas de desenvolvimento de ambientes virtuais. Por exemplo, na elaboração de projetos de escritório é possível visualizar do ambiente sob diversos ângulos, permitindo que o usuário passeie por entre os móveis, ver detalhes da construção, antes mesmo que a primeira parede seja levantada. A arquitetura não é a única beneficiada nos novos recursos virtuais. A medicina tem sido um importante foco de atenção dos desenvolvedores dessa tecnologia. Os estudantes de medicina estão treinando nas suas primeiras cirurgias ambientes virtuais. No National Rehabilitation Hospital, em Washington, a realidade virtual é utilizada como ferramenta de terapia para a reabilitação de pacientes e de avaliação neuropsíquica. A cirurgia de laparoscopia consegue eliminar as indesejadas cicatrizes pós-operatórias, mas é uma habilidade difícil de adquirir. Para auxiliar o médico e refinar sua perícia, várias empresas estão desenvolvendo simuladores virtuais laparoscópicos. A realidade virtual também está sendo empregada na neurocirurgia, para guiar as precisões ferramentas cirúrgicas através do tecido cerebral até o local de um tumor. A computação gráfica permite aos pesquisadores entender a estrutura qualitativa de um fenômeno por meio de gráficos e desenhos detalhados, que não poderão ser conseguidos de outra forma. A computação gráfica interativa permite o controle de tempo real sobre os gráficos que são gerados, favorecendo o aumento de habilidades dos pesquisadores e de explorarem o fenômeno pelo computador. Dessa forma, o ambiente virtual viabiliza uma total interação com as interfaces tridimensionais para exibição de controle da computação gráfica. Na área de educação e aperfeiçoamento, o Departamento de Computação da Universidade Federal de São Carlos está desenvolvendo um trabalho que enfoca o uso da conjugação da realidade virtual, visualização científica, visando a criação de ferramentas e programas computacionais aplicando o ensino fundamental de primeiro grau. O Ministério da Educação do Egito também possui um projeto de 4 diferentes mundos virtuais: corpo humano, modelagem e de moléculas,
geográficos pelo mundo e civilizações antigas, que são utilizados para a orientação de ensino dos estudantes. No laboratório de pesquisa de Nippon Electric Company, está sendo desenvolvido um sistema de realidade virtual para que os operadores usem os movimentos de suas mãos para manipular modelos tridimensionais de CAD. A empresa Fujita, do Japão, está aplicando tecnologia de realidade virtual na construção de controles de robôs. A meta é desenvolver sistemas remotos de controle que permite que a manipulação de robôs por cursores ou ponteiros de exibição com interfaces gráficas. Outra empresa que trabalha neste ramo é a Tokoyo Construction, que está desenvolvendo um sistema para controle remoto de Deep Foundation Works. Quando a abertura é muito pequena para a entrada de equipamentos pesados da construção, os operários trabalham arduamente escavando buracos para a colocação das fundações. Isto é chamado de Deep Foundation. Os robôs têm sido desenvolvidos para substituir os operários nesse tipo de trabalho. Os pesquisadores de Tokoyo estão tentando controlar a construção desses robôs e, posteriormente, comandá-los por imagem 3D e movimentos das mãos. Essa técnica é chamada de teleexistência. Na área de jogos e entretenimento, encontramos muitas aplicações na realidade virtual, mas já verificamos que as empresas na área de manufatura também têm adotado um recurso de realidade virtual como forma mais acessível e financeiramente projetar o futuro de uma maneira mais eficaz de vender seus produtos, mais rápida de validar os seus protótipos, uma outra forma de treinar os seus funcionários ou alunos. A realidade virtual tem contribuído para aprimorar o desempenho das técnicas em muitas áreas, gerando principalmente mais flexibilidade e as ferramentas visuais. Alguns exemplos de simulação. Cita vantagens de facilidade de utilizar a realidade virtual na indústria, principalmente na área de manufatura. Por exemplo, projetar máquinas que podem ter suas propriedades estruturais avaliadas e testadas e desenvolver uma ergonomia funcional mais confiável, sem ter que contribuir com o modelo em escala real. Projetar produtos que possuem design de acordo com a preferência de cada cliente. Garantir que os equipamentos fabricados estejam dentro das normas. Facilitar operações remotas e controle de equipamentos. Desenvolver e avaliar processos que assegurem manufaturabilidade antes de produzir o produto em escala comercial. Desenvolver planos de produção. Simular sua correção e educar funcionários em técnicas avançadas de manufatura, com ênfase em segurança no trabalho. Alguns trabalhos tratam de aplicações e técnicas de realidade virtual em projetos de processos de manufatura e aspectos de importância no desenvolvimento de produtos mais competitivos. Outro ponto abordado é relativo à eficiência e qualidade dos projetos desenvolvidos em realidade virtual para sistemas de manufatura. É um termo muito empregado atualmente, mas muito enfoque são encontrados. Neste trabalho, não incluímos as discussões relacionadas ao conceito da empresa virtual, já que tornaria a pesquisa muito mais complexa, nem em suas relações com os demais itens da revisão, pois poderíamos tratar a manufatura virtual como um nível mais alto na estrutura da manufatura da indústria 4.0. Como a integração de modelos computacionais que representam a estrutura completa, precisa dos sistemas de manufatura e simulação dos seus comportamentos. Outra definição trata da manufatura virtual como a integração de um ambiente artificial de manufatura que é capaz de realçar todos os níveis de decisão e controle do sistema. Em outras palavras, a manufatura virtual é uma concepção de execução de processos de manufatura do computador, simulado que acontece no mundo real. Porém, não necessariamente utilizando suas técnicas de software e de realidade virtual para produzir os resultados. Define-se um sistema de manufatura virtual utilizando termos de nomenclaturas que julgam mais apropriadamente e descuida ainda a relação desse conceito com outras concepções de manufatura. Uma introdução sobre a arquitetura e requisitos para um sistema de manufatura virtual relata em nosso treinamento um conjunto de modelos apropriados para a compreensão de todos os ambientes de manufatura. Assim, a manufatura virtual permite a simulação de alternativas, produção e avaliação de modelos de todos os tipos de cenários, otimizando o projeto, processo do produto, para redução de custos e avaliação rapidez com melhor decisão. Algumas instituições de pesquisa trabalham no sentido de validar novas formas de utilização da realidade virtual no campo da manufatura, produção e engenharia mecânica. É o caso de Fraunhofer, Instituto de Manufatura da Engenharia e Automação do Instituto Politécnico da Alemanha.
A realidade virtual para automação de produção flexível, a meta é aumentar o uso de robôs industriais de unidades de fábrica automatizadas. Dessa forma, o sistema desenvolvido é aplicado para planejar células industriais robotizadas, simulação da programação offline da mesma e a teleoperação dos robôs das células desenvolvidas. Essa área está crescendo de tal forma que já existem vários projetos pelo mundo para padronizar a interface e protocolos de manufatura, com o intuito de permitir a comunicação entre diversas ferramentas e software, banco de dados e sistemas de produção que emprega aplicações de manufatura virtual. A realidade virtual na manufatura, a partir das aplicações perspectivas apresentadas, sugere ser uma importante contribuição para atingirmos a fábrica do futuro, no qual teríamos a integração de todas as áreas auxiliando no processo de decisão, que é uma atividade sujeita de muitos imprevistos. Uma outra área que recebeu um grande avanço com a utilização da realidade virtual foi o desenvolvimento de produto, e mais especificamente para a fase de prototipação. A prototipação virtual pode ser um passo importante em direção ao desenvolvimento de produtos mais competitivos, baseados na informação de geometrias e topologia do projeto, no resultado da simulação obtidos por ferramentas de modelagem combinados com cálculos de cinemática ou material de tolerância e outras informações disponíveis sobre o produto. É possível gerar um protótipo do computador para apresentações realistas, viabilizando interações com o produto até mesmo nos estágios iniciais do desenvolvimento de produto. Outros trabalhos abordam a perspectiva da prototipação virtual no mercado, técnicas avançadas de modelagem de produto utilizando este novo recurso e exemplos de aplicações industriais. No campo da indústria de aviões, a realidade virtual é utilizada na pré-produção de uma linha de montagem digital de aeronaves. Este trabalho de pré-produção está sendo realizado pela empresa Northrop, que espera que com isso reduza o custo de produção e melhore os prazos de entrega dos projetos aos clientes. As principais vantagens da prototipação virtual para o processo de indústria são redução de tempo, diminuição de custo, diminuição do tempo e utilização para a confecção de projetos. O objetivo principal do estudo da simulação é a melhor qualidade das decisões. É uma característica desejável da simulação e animação gráfica, especialmente para a modelagem de processos da manufatura. A animação permite excelente meio de estabelecer credibilidade para o modelo simulado. De acordo com Van Norman, a realidade virtual é apontada como uma das principais ferramentas gráficas visuais a serem utilizadas no futuro. A simulação de manufatura. E seguindo a mesma linha de raciocínio, várias pessoas da indústria afirmam que a nova tendência para simulações de eventos discretos apontam para sistemas interativos e inteligentes, no quais serão largamente empregadas técnicas de realidade virtual. Inteligência artificial, sistemas especialistas, a realidade virtual serem utilizadas inicialmente no módulo de animação, o que é parte do software que mostra ao mesmo tempo a interação entre diversos componentes do modelo durante a execução de uma corrida. Dessa forma, o usuário poderá não somente interagir com os componentes do sistema durante o seu funcionamento virtual, mas também interagir no interior do modelo, dando mais realismo ao sistema e permitindo uma exploração mais detalhada do mesmo. Na área da simulação de chão de fábrica, está havendo um grande esforço das empresas de simulação e universidades para desenvolver um ambiente para estudo de vários aspectos do modelo imersivo, de exibição baseado em técnicas de modelagem da realidade virtual. Os participantes desse empreendimento estão desenvolvendo um modelo de fábrica de engrenagem baseado em software avançado de realidade virtual e plataformas de cave. O que seria uma cave? São cúpulas fechadas de imersão virtual. Essa nova tecnologia permitirá que as informações de uma modelagem de 3D possam também ser exibidas numa interface que suporta apenas exibições em 2D. O objetivo é permitir que um engenheiro de produção manipule objetos 3D em ambientes 3D, proporcionando assim uma análise mais intuitiva de processos complexos existentes no ambiente de fabricação. As pesquisas incluem desenvolvimento de modelagem de movimento e modelagem de área de imagens de fábricas virtuais. Chegamos ao fim de mais um módulo, pessoal. Espero que tenha entendido como as simulações virtuais prévias ajudam nas empresas a enxergar e prever situações para o futuro e seu presente. No próximo módulo, vamos falar sobre maquetes virtuais, um assunto muito pertinente e importante para a nossa indústria 4.0. Então, até lá, nos vemos na próxima. Tchau!